foi lido o texto de Atos, né, capítulo 4, versículo 12. Mas nessa noite, nesse culto de doutrina, eu gostaria de que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias no livro, melhor dizendo, na carta de Paulo aos Romanos, certo? Capítulo 12, versículo de número 11. Glória a Deus. O Carlinho está aí? Depois tu canta o hino, né? Glória a Deus. Está tudo bem, Duda, com a Neide? Bem de saúde? Muito bem. Louvado seja Deus. O irmão em Cristo, Manuel Lopes, irmã Dica, está tudo bem? Irmã Cissa também, né? Muito bem. Os irmãos encontraram o texto, Romanos 12, o versículo 11. Esse versículo, ele fala o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. E o Senhor, pela sua bondade e misericórdia nessa noite, conceda ao seu servo graça para que possamos transmitir uma palavra de Deus para os irmãos que sejam edificados na fé e na palavra do Senhor. Ontem nós fizemos uma apresentação no Google Meet, né? Já tivemos uma reunião na segunda-feira, mas a quantidade é aquela mesmo, viu, Francisco? Se você esperar grande púlpito, você não vai encontrar, não. E quem tem a revista até que acompanha com paciência, mas quem não tem, aí as pessoas ficam assim meio perdidas, né? Então, esta noite nós vamos aqui meditar com os irmãos sobre... Eu pegar aqui um gancho da mensagem da revista da Escola Dominical, de uma lição que não foi dada, viu? Que é sobre vivendo o fervor espiritual. Louvado seja Deus. Eu não vou usar a revista, né? Mas eu quero tomar como base esse capítulo 12 de Romanos, bastante conhecido de todos. E temos a teologia paulina, né, do 1 ao 11, e do 12 em diante a prática, a teologia prática, né? Assim podemos dizer. Irmãos, o que nós podemos entender pelo fervor espiritual? O que seria o fervor espiritual? Tem Mateus 24, 12, que diz que por se multiplicar a iniquidade, o pecado, né? Ele diz que a perda do fervor, dessa fé viva em Deus, ela é perdida nos últimos tempos, por causa da multiplicação do pecado, né? Essa é uma das razões que o fervor, ele é diminuído, a pessoa vai perdendo aquela fé viva, e por consequência de que o fervor está se arrefecendo, está se esfriando, qual é a consequência imediata que Jesus disse? Vocês sabem, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, como consequência desse esfriamento espiritual, o amor de muitos esfriará. Isso é uma consequência da frieza espiritual. Então, viver o fervor é um desafio para a igreja do presente século. Vocês estão lembrados da igreja de Laodiceia? A Laodiceia já não era nem quente nem fria, era morna. Então, como a gente observa, a vida, o fervor,
é um desafio, né? Porque no presente momento, né, muitos irmãos, eu sei que tem um grupo de irmãos, viu, o irmão Mardoni que está aqui, que eu tenho que fazer assim um contato pastoral, né, fazer uma visita. O irmão, tem um irmão aí que quer que eu visite, né? Eu estou esperando a chancela dele, mas pode vir, né? Mas esses irmãos que não têm contato com o mundo virtual, parece assim, né? A irmã Raimunda, ela disse, não dá para assistir porque tem só é só para os créditos, né? Então, a irmã, sempre estou escalando a senhora por causa disso, né? Mas tem alguns irmãos que talvez têm familiares, mas não fica ligado no culto. Tem irmãos que têm o smartphone, mas não fica ligado no culto da igreja. Eu não vou obrigar esses irmãos a ficar na live, não. Pastor, você vai fazer uma live para 5, 10 pessoas, eu vou fazer com as pessoas que querem o culto. Não vou obrigar ninguém a assistir culto, não. Né? Até porque Deus não entra na casa de uma vez, entra. Diz que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir o celular, acessar a página da ADTC Alto da Paz, e mesmo que você esteja lavando uma louça, ou fazendo alguma atividade, você está ali, ou abrir a televisão, né? Porque tem televisão que já vem com o Facebook. Por exemplo, o meu pai lá, ele comprou a televisão ano passado, ele já, lá do Parajuru, ele assiste a gente aqui direto, com a irmã Laurinda. Certo? Então, esse é um momento propício para a frieza espiritual. Até porque nós estamos vivendo um momento de uma luta, como eu falei, contra uma doença, mas sobretudo, na última pregação que foi ministrada aqui, o nosso grande desafio é enfrentar o medo. O medo é um desafio. E depois que eu preguei, eu já enfrentei, viu? Viu, Duda? Depois do domingo, viu, Léa? Já passei por umas questões aí, porque às vezes o familiar fica nervoso, aí o nervosismo dele passa para a gente gente também fica com medo, sabe? Eu já andei comprando os remédios aí de novo, mas não é que a gente esteja doente, não. É só como precaução, né? Prevenção. Não é verdade? E eu sei que tem uns remédios que não estão nesse patamar da medicina reconhecido, mas é o que nós temos. Não vou dizer nem o nome dos remédios. É você que vai atrás. Você já sabe. Então, o contexto que nós estamos vivendo é um momento que tem tudo para os crentes esfriar. Agora, como como viver esse fervor? Só quero dizer, em contrapartida com essa mensagem, né, que tem algumas causas que causam a frieza espiritual. Tem algumas razões pela qual as pessoas se esfriam espiritualmente. E uma das razões é a ausência. Vem comigo para o capítulo 12 e confira o versículo 1. Você vai adentrar no versículo 1 de Romanos, que é bastante conhecida. Ele disse, rogo-vos. O apóstolo está fazendo assim, escrevendo a carta à igreja de Roma, como um apelo. Irmãos, eu peço a vocês, para que vocês, se vocês realmente querem experimentar a vida, o fervor espiritual, se faltar esses elementos que estão aqui nesse versículo 1, primeira coisa, ele diz, é pela compaixão de Deus, tudo é por amor a Deus, né? A gente não pode fazer nada obrigado. Ninguém faz a obra de Deus com pago, só vou fazer se foi pago. Ninguém faz a obra de Deus com raiva. Ninguém serve a Deus de qualquer forma. Tem que ser por amor, por compaixão de Deus, que cada um de nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Primeira razão pela qual nós perdemos o fervor é a ausência dessa consagração a Deus e dessa dedicação.
Porque se não houver essa consagração, né, como ele diz, apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo. É um esforço do homem e da mulher de se dedicar, de apresentar-se como um sacrifício de consagração a Deus. Senhor, eis-me aqui. Senhor, me usa. Senhor, eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Usa a minha vida, glória a Deus. Então, se nós, na nossa vida espiritual, houver ausência de consagração e dedicação ao Senhor, certamente a frieza vai tomar conta da nossa vida. Mas rogamos a Deus nessa noite, que em nome de Jesus, que cada irmão dessa igreja, que porventura esteja ouvindo essa mensagem, que possamos atentar para essa palavra de Romanos, que possamos apresentar-se diante do Senhor, não como um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Glória a Deus. Eu quero passar adiante a segunda razão pela qual você pode perder o fervor espiritual. Primeira é quando você, a ausência dessa consagração e dedicação. Segundo, é quando você é regido pelo mundanismo. Olha o que diz o versículo 2. Não vos conformeis. Há muitas pessoas conformadas com este mundo. Quando você se conforma com o mundo, você vai ser amoldado. Tem uma palavra que eu citei aqui no domingo de manhã. Você está querendo agradar aos homens, você está querendo ser o que os homens ditam que você tem que ser, ou você quer agradar a Deus? Então, o mundanismo é uma razão pela qual muitas pessoas se esfriam, porque elas começam naquele, como dizem em Efésios, primeiro amor, tudo é novidade, a pessoa nova convertido, a pessoa se dedica à oração, se dedica a uma prática de jejum, se dedica à leitura bíblica, se dedica à consagração na obra de Deus, se dedica a afastar-se do mundanismo. Ele começa a ser, como é que diz aqui o texto? O texto fala como se fosse o oleiro que vai transformando o entendimento, a mente, e a pessoa vai sendo modelado conforme Deus. Mas num sentido aqui, que a frieza tem chegado, quando eu digo a frieza chegou numa igreja, não é a igreja parede, não. A igreja somos nós. A frieza chega até nós quando nós damos lugar ao mundanismo. João, capítulo 2, a primeira carta, diz, não ameis o mundo, né? Nem no que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago diz que se alguém quiser ser amigo do mundo, inimigo de Deus. Entendeu? Então, irmãos, esse mundo aqui é um sistema espiritual coordenado, monitorado, manipulado pela a natureza decaída, inflamada pelo diabo. Essa que é a verdade. Inflamada pelo diabo. O inimigo, ele se aproveita da fragilidade humana e ele quer corromper, e o ser humano já está corrompido por natureza. Então, o mundanismo é toda uma cultura, é todo um sistema espiritual voltado contra Deus, contra a santidade. Então, quando a igreja, quando o cristão, ele adentra nesse caminho do mundanismo, então ele vai se esfriando aos poucos. Ele vai perdendo aquela fé verdadeira, ele vai perdendo aquela empolgação, ele vai se esfriando, ele vai relaxando na leitura da Bíblia, relaxando na oração, ele acaba se tornando uma pessoa, a frieza tão grande que a gente percebe, né? Irmão, qualquer um de nós pode se esfriar, não importa. Você não é uma pessoa poderosa, você é um vaso de barro. Você e eu precisamos manter aceso, como diz Levítico 6 e 13, que até um hino que o irmão Benassi sempre canta, né? Que diz que o nosso corpo, irmão Duda, é um holocausto vivo, e nós temos que colocar no altar.
para queimar a noite inteira até o dia clarear. E diz o texto de Levítico 6:13, o fogo tem que arder no altar continuamente e não se apagará. Mas mesmo que se nesta noite, porventura tem alguma pessoa que está como a cana trilhada, ou como o pavio só fumegando, eu quero dizer que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele restaura canas trilhadas, Ele restaura pavios fumegando. Não tem fogo não, mas Ele diz, eu vim acender um fogo aqui na terra, no coração do homem. E o que mais importa, se já está aceso? Ele veio acender o fogo espiritual. Ele acendeu o fogo daqueles dois jovens que estavam no caminho de Emaús. Então, muitas das vezes nós nos encontramos sendo regido pelo mundanismo e a frieza espiritual vai tomando de conta. Então, são razões específicas pela qual muitas pessoas têm se tornado frias na fé. Oramos a Deus nessa noite para que o Espírito Santo possa despertar muitos que estão frios, para se voltar no período de provação, como nós estamos vivendo. Eu considero um período de provação. É como se fosse uma peneira. Deus está peneirando o seu povo, Duda. Deus está peneirando a sua igreja. Glória a Deus. Deus está tentando assim, a Bíblia diz, se o juízo começa aonde? O juízo de Deus começa na casa de Deus. Onde comparecerá o ímpio e o pecador? Diz Tiago. Então, é um momento de reflexão. Se nós deixarmos o mundanismo, se nós deixarmos a religiosidade apenas, se não houver consagração, se não houver dedicação, se não houver leitura, se não houver oração, se não houver busca, se não houver aquele decreto real, a qual está escrito, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, orar, se arrepender, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra, agora estarão os meus olhos, os meus ouvidos atentos à oração, que se faz em casa, na igreja, ou onde você estiver. O importante é que o fogo tem que arder continuamente sobre o altar e não pode se apagar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos em Cristo, há uma outra razão que eu posso explicar aqui também pelo versículo 2. Por que não há mais? Por que a frieza domina muitas das vezes os nossos corações? Por quê, irmãos? Primeiramente, eu já falei, pela ausência da consagração, da dedicação. Porque muitas vezes nós somos regidos pelo mundanismo. Mas em terceiro lugar, eu quero dizer, pela ausência da experiência da vontade de Deus na vida cotidiana de cada um de nós. Vocês querem que eu repita de novo? Por que o fervor, por que a frieza tem dominado muitos corações hoje? Porque a ausência da experiência da vontade de Deus em cada vida no cotidiano. Perceba aí o versículo 2, a parte B do versículo. O 2, a parte A diz, não vos conformeis com este mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente. Para quê? Para exatamente experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando essa vontade, ela não é colocado em pauta como preferencial na sua vida, quando essa vontade, ela é descartada do seu cotidiano, então, simplesmente experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus, torna-se algo não, como é que eu posso me expressar assim, bem atual, não é uma atividade essencial, pronto.
Verbalizei e atualizei agora. Não é uma atividade essencial na sua vida? A vontade de Deus, agradável, boa, não é essencial para a vida do cristão? Por isso que nós encaramos a frieza. Por isso que nós evidenciamos a frieza espiritual. Porque a frieza, ela vem quando não há fogo no altar, quando não há prioridade numa atividade essencial, que é a busca do conselho e da vontade e da experiência de trazer para si a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? E glória a Deus. Mas eu quero mudar aqui das causas, as causas que a frieza acomete. A frieza é como se fosse uma doença, espiritualmente. Uma das consequências que eu falei no início, por se multiplicar a iniquidade. Isso é a causa. Qual é a consequência da frieza espiritual? O amor de muitos esfria. E olha que eu toquei na questão a consagração, fala no amor a Deus. Quando o amor a Deus ele é esfriado, há um conjunto de consequências, preste atenção. Quando houve a ruptura da comunhão entre Adão e Deus, o que aconteceu? O negócio não foi nada bom. Teve problemas no casamento, teve problemas na criação dos filhos, o irmão matou o próprio irmão, e desde que houve mundo, que esses problemas, eles vão proliferando, vão crescendo, vão avançando, vão alcançando uma hegemonia mundial. Daqui a pouco não é só a família, é o mundo todo infectado pela doença do pecado, que só Jesus, que morreu na cruz do Calvário, pode desinfectar essa doença quando você se arrepende dos seus pecados, confessa a Ele, o único nome que salva, e se volta para Deus. Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Glória a Deus. Mas eu quero falar dessas consequências, ainda no capítulo 2. Houve muitos prejuízos da ausência da vida de fervor espiritual, a ausência dessa vida de fervor espiritual. Um dos prejuízos nós podemos visualizar a partir do versículo de número 4 até o 8, porque é o seguinte, notamos aqui no versículo 4, porque assim como o corpo temos muitos membros, ele está falando sobre a organização espiritual, onde Deus, através do Espírito Santo, distribui os dons espirituais, os carismas, né, os dons de graça, e vai ministrando sobre cada um de nós. Observemos o versículo 4, porque assim como o corpo temos muitos membros, assim nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Algumas pessoas Deus conferiu o dom da profecia, que essa pessoa profetize segundo a medida da fé. Algumas pessoas receberam o dom do ministério, que ela opera em ministrar. Há outras pessoas que receberam o dom de graça de ensinar, que ela se dedique ainda mais ao ensino. Outros que têm o dom de exortar, que exorte. Outros que têm o dom de repartir, faça isso com liberalidade. Outros que preside com muito cuidado, e o que exercita a misericórdia com alegria. Esses dons, quando a pessoa começa a esfriar na fé, certamente há um prejuízo, há uma deficiência na utilização dos dons, porque a pessoa não quer mais se dedicar àquele chamado dela, não quer mais ensinar, não quer mais evangelizar, não quer mais contribuir, porque o fervor, a ausência do fervor, mexe do amor a Deus, do exercício dos dons, certo? Do abraçar ao mundanismo, do desprezo à atividade essencial no exercício da vontade de Deus,
Então, isso é só um detalhe. Então, o dinheiro passa, as causas, as pessoas começam a ser regidas, né, pelas suas próprias vontades, e aí ele não quer mais exercer nenhum ministério na casa de Deus, ele não quer mais trabalhar, ele não quer mais fazer a obra de Deus, ele não quer mais, como diz a Bíblia, desenvolver os talentos. Ele começa a fazer como o servo de Deus que estava lá, recebendo uma recomendação paulina. O apóstolo Paulo diz: não despreza, Timóteo, o dom de Deus que existe em você. Você recebeu um dom da parte de Deus. Então, não esconda, não despreze, desenvolva. Então, a frieza, ela traz deficiência na utilização dos dons espirituais. Mas eu quero ir mais um pouquinho ainda, que agora nós vamos entrar nessa parte do versículo 9, que eu achei muito importante. Uma vez eu li esses versículos, né? E a gente, às vezes, a gente lidera um grupo na igreja, tem pessoas que ficam aborrecidas da gente, né? Por alguma palavra que você fala. Mas eu li esse texto e a pessoa, no exercício no terreno da leitura, ela me pediu perdão. Eu nem sabia de nada, mas eu liberei perdão. Não posso ficar segurando, né? Retendo nenhum ressentimento contra ninguém. Mas a leitura em si, ela é bastante explicativa. Eu quero dizer para os irmãos que o segundo prejuízo pela qual a ausência do fervor espiritual vem é que as relações humanas, elas começam a se tornar desequilibradas. Perceberem as relações humanas, se a nossa relação com Deus já está só misericórdia, e as relações humanas vão a reboque, se tornam desequilibradas, doentias. Percebam aí, uma recomendação que Paulo diz aqui no versículo 9: o amor não seja fingido. Então o fingimento começa a atuar na vida de uma pessoa que está perdendo o fervor espiritual. A Bíblia diz: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. A frieza faz a pessoa inverter essa situação. Ela se apega com o que é mal e ela não dá valor às coisas do bem. Então, o versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Para a gente cumprir isso aqui, nós precisamos estar afinados com Deus, experimentarmos o fervor espiritual, porque caso contrário, a gente não vai exercer essa atividade que é o amor fraternal entre os irmãos. Irmãos, aí o versículo 11, que é o versículo que eu li, que nós não sejamos vagarosos no cuidado, mas pelo sede fervorosos no sede. Esse termo aqui, ele está dando assim não é uma opção. Se você quiser, seja fervoroso. Não, é um mandamento. Como Deus ordenou na palavra: ide, sede santos, porque eu sou santo, né? Então, sede fervoroso no espírito, sirva ao nosso Deus. Olha o que acontece quando o fervor, ele começa, a pessoa começa a esfriar. Então tudo, perceba aí, o que Deus deseja para cada um de nós: que nós nos alegremos na esperança, sejamos pacientes na tribulação, perseveremos na oração. Quando a frieza domina, os cristãos não oram mais nada não. Aí quando nós não oramos, o que acontece? Meu irmão, qual é a nossa esperança neste mundo? Se esperarmos somente em Cristo a respeito desse mundo, como é que a Bíblia diz? Somos os mais infelizes de todos os homens. Não é assim que está escrito? E em relação à tribulação, a Bíblia diz: persevere. Só terá força para perseverar aqueles que realmente estão com o fervor em dias, com a vida de fé em ação, com a vida de oração
atualizada. Porque se não está atualizado, a tribulação pega logo, a pessoa não tem mais esperança, a pessoa entra num desespero, entra numa situação de o que será, meu Deus, e agora? O desespero batendo na porta. Mas a oração fortalece o interior, e você vai dar o suporte. Mas a frieza não, a frieza, ela retira toda essa fé, essa esperança, essa vida de oração. Meus irmãos, eu quero continuar. Ele diz ainda: comunicai com os santos nas suas necessidades, siga a hospitalidade. Quando a frieza domina, a pessoa só pensa em si, esquece dos problemas alheios. Mas, meus irmãos, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Isso aqui só dá para fazer se o coração está bem afinadozinho com Jesus, porque se tiver, como diz, esfriado o amor, aí, meu irmão, ao invés de você abençoar, você faz amaldiçoar. Você começa a dizer, a imprecar palavra de maldição para as pessoas, né? A oração imprecatória. Aí tem até uma palavra bíblica, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não, eu estou dando a Bíblia, eu vou amaldiçoar o fulano, vou amaldiçoar o vizinho, pare com isso. Esse negócio aí não é de Deus, não. Você tem que abençoar os que estão te machucando. Isso aqui para uma pessoa que está experimentando a frieza espiritual, não consegue não. Não consegue não, irmão. Se não tiver no fervor, na unção, você não consegue essas coisas não, Duda. Viu, Carlos? E aí diz assim, essa aqui é forte, viu? Não sei qual é o mais difícil dos dois. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Qual é o mais difícil dos dois? Tu acha mais difícil? Porque chorar, aí sentir a dor, né? A palavra de ordem hoje é empatia, né? Mas muitas vezes a pessoa está tão cheio de si, tão fria espiritualmente, que o irmão está lá sendo abençoado, ao invés dele se alegrar, ele fica triste. Aí é infelicidade, né, não, Duda? Mas é um crente que não está envenenado, viu? Um crente desse deve estar envenenado, porque ao invés de ele se alegrar com o irmão, ele fica triste. Mas o contexto aqui está falando de você. Alguém alcançou uma dádiva, glória a Deus, vai chegar a tua vez. Alguém está passando por uma luta, vamos orar pelo irmão. O irmão está passando por uma dificuldade, a pessoa está enferma, a pessoa está hospitalizada, a pessoa está entubada, vamos fazer um clamor. A igreja do Alto da Paz, nós estamos orando aqui uns pelos outros, glória a Deus. E isso é o exercício do amor de Deus. Se nós esfriarmos isso aqui, meu irmão, o nosso refúgio é a oração, meu irmão. Se nós esfriarmos nessa situação, nós precisamos de apoio mútuo. Tem hora que você não consegue mais orar, mas tem um irmão que está orando ali, está uma pessoa ali intercedendo com você. Isso é uma demonstração do verdadeiro amor de Deus. Amém? Então, meus irmãos, sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altas, acomodai-vos com as humildes, não sejais sábios em vós mesmos. E aí vem outra parte aqui que é mais complicada. A ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Porque o normal do ser humano carnal, uma pessoa que não está usufruindo do amor de Deus, é o seguinte: o mal combato com o mal. Mas a Bíblia diz que aqueles cujo amor de Deus está derramado em seus corações, a ninguém torneis mal por mal. Procure as coisas honestas perante todos os homens. E diz mais: se for possível, se tiver em vocês, tende paz com quem? Com todos os homens. Irmão, aqui é estreito, irmãos. Essa palavra de Paulo aqui é só coisa estreita para nós. Não é não, irmão Mardoni? Se depender de nós, temos paz com todos os homens. Tem uns homens que estão em guerra constante. A gente ter paz com essas pessoas, irmãos, humanamente falando, isso não é possível.
Somente com o coração aplainado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, é que consegue colocar em prática. Por isso que a frieza leva as pessoas a serem inconsequentes, vingativas, amarguradas. Pessoas frias espiritualmente, elas são pessoas doentes. Elas conseguem reter no seu coração coisas ruins que vai trazer até doença na sua alma, no seu corpo. Meus irmãos em Cristo, mas a palavra de Deus nesta noite para nós é que nós não venhamos a esfriar na fé, a esfriar no amor, mas que nós possamos permanecer, glória a Deus, sede fervorosos no Espírito. E o versículo seguinte eu quero concluir dizendo: não vos vingueis a vós mesmo, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. No quesito aqui, ele está falando que uma pessoa espiritualmente equilibrada, que está na fé, que está nessa unção, nesse amor, ele entrega para Deus. Tem injustiça que alguém comete contra você, se você quiser ir contra a pessoa, você vai revelar que o seu estado espiritual é como Jesus disse: por se multiplicar o pecado, há uma retaliação mútua, há uma briga entre vizinhos, briga entre marido e mulher, briga entre irmãos, briga entre, até os pastores brigam. Meu Deus do céu, está escrito lá. Claro que eles eram pastores mesmo de ovelha, mas os pastores do ministério de Abraão estavam brigando com os pastores do ministério de Ló. Era uma briga, misericórdia, era irmãos, era família, mas tudo intrigado uns com os outros. Que tipo de amor é esse? Esse aí não é o amor de Deus, não. O amor de Deus, ele traz um avivamento, ele traz um aquecimento, ele traz... Você não vai se vingar, porque a vingança só vem de Deus. Glória a Deus. Portanto, concluindo, se o teu inimigo tiver fome, Jesus tem misericórdia, acaba de matar logo. É verdade? Faça isso não. Do ponto de vista humano, a pessoa só é religiosa, mas tem um coração que não desfruta do fervor, aí ela acaba de matar mesmo. Mas se ele experimentar, como diz Paulo, sede fervorosa no Espírito, ele vai ir na contramão. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Meu Deus do céu. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E aí ele diz, para concluir: não te deixes vencer do mal. Mas quer uma dica? Vence o mal com o bem. Vença o mal com a prática do bem. E esse bem só vem oriundo de um coração cheio do amor de Deus. Porque um coração onde a frieza, o mundanismo, a ausência de oração, a ausência de consagração, a ausência de fervor, então essa pessoa não vai estar equilibrada emocionalmente, não vai estar espiritualmente preparada para até ser confrontada e não agir da mesma tonalidade. Amém? Que o Senhor venha abençoar a igreja aqui do Alto da Paz, os irmãos que porventura estejam nessa oportunidade, ouvindo essa palavra, que essa palavra possa ser interessada a cada um de nós, que é para nós mesmos. Nós somos igreja, nós não podemos ser levados pela frieza, e sim sede fervorosos no Espírito. Quero convidar o nosso irmão em Cristo, Duda, para fazer um momento de louvor aqui também, um louvor a Deus, e adorar o Senhor juntamente com toda a igreja. Vai trazer ou o Carlinhos vai cantar daí mesmo? Tocar. Irmão, já está tudo pronto aí o microfone? Ei, usa esse microfone aqui, viu? Esse aqui, quando sai aqui é bom, mas a gente vai escutar na live, não escuta nada, é baixo, viu? Pode ter certeza, viu, irmão? Também quando for cantar ou pregar.